Alô Brasil, alô Rondônia, estamos de volta aqui com o RTN Revista e o nosso assunto de hoje, o tema do nosso programa de hoje é uma paixão nacional. Todo mundo, todo brasileiro sempre quis ter, aqueles que não têm ainda, têm como sonho um dia adquirir um automóvel. E hoje o nosso convidado é o especialista em automóvel, Luiz. Luiz, fala para nós, o que experiência que você tem em relação a automóveis, em venda, você também é consultor, você pode prestar consultoria para compra de automóvel. Fala para nós aí, Luiz, fala aí. É verdade. Fala, pessoal de casa. Obrigado, Dilton, pelo convite, pela recepção aqui. E assim, hoje eu não me apresento mais como vendedor de carro. Sim. Hoje a gente, de certa forma, mudou a profissão, porque você não tem mais só a questão da venda. Você tem um serviço de consultoria. Exatamente. Mais fundamental do que você emitir uma nota fiscal hoje é você entender a necessidade do teu cliente, é em busca do melhor custo-benefício e a partir daí sim, você vai pensar em fazer negócio. Eu sou Luiz Camargo, trabalho na Nissei Motos, concessionária Toyota aqui em Porto Velho, em Rondônia na verdade. É uma loja que possui aí 5 lojas no grupo. E tem outras marcas também que estão ali debaixo do escudo, a John Deere, DAF. E o grupo como um todo tem mais de 30 anos de atuação aqui no estado. Nasceu aqui em Rondônia? Nasceu aqui em Rondônia. Onde nasceu? Aqui mesmo, Porto Velho? Ela começou em Vilhena. Ah, tá. Teve uma operação... Mas já começou com a Toyota ou começou com máquina pesada? Começou com a Toyota e essa expertise foi aumentando e a partir daí ampliou o volume. Olha, não vem falar demais de Toyota não, a gente tem que falar de todas as marcas. Claro, falando de mercado. De mercado. Falando assim de mercado, em termos de experiência, eu posso falar... Tô brincando, Luiz, pode falar de Toyota sim, tô brincando. Quando a gente, lógico que eu vou puxar a sardinha pro meu lado. Mas não puxa demais não. Mas assim, sem todo respeito, risco, né? Com todo respeito. Claro. O que acontece? Eu sou formado, né, na profissão de vendas, de consultoria. Já tem aí 15 anos que eu trabalho com venda de veículos. Passei pela Volkswagen, Fiat, Chevrolet, trabalhei na Jeep, tive uma experiência incrível na Jeep. E hoje, há 4 anos, eu trabalho na Toyota aqui em Porto Velho. Eu posso garantir para ti que é um local espetacular. Tanto a nível de clima organizacional, processos, a gente vai alinhando todos os processos de conhecimento, e isso daí que me levou a hoje poder te conhecer, poder aqui estar falando para o pessoal de casa como funciona o mercado automotivo. Ô Luiz, eu contei para você, a gente já está tratando aí, tem o quê? Tem uns 15 dias? Uns 15 dias. Então, eu contei uma experiência que eu tive com você, de a gente conversar com outros consultores e que não conhecem muito o mercado, que não entende, às vezes não conhece a concorrência, às vezes não conhece nem tão bem o próprio produto que está vendendo. E eu chamei o Luiz aqui justamente porque quando eu comecei a conversar com ele, eu vi que ele era uma pessoa que conhece o mercado. Entendi também, consegui enxergar nele honestidade na hora de apresentar as opções que eu tive, né? E como que é isso? Como que seus clientes enxergam esse seu conhecimento, essa sua consultoria? Porque na realidade quando a gente vai lá, de fato você prestou a mim como cliente da Toyota uma consultoria. De fato. É importante, é aquela questão, a gente não quer vender só uma vez. Sim. E para você não vender só uma vez, você precisa ser honesto, você precisa ser transparente na negociação, sim, você precisa ser sincero com relação prós e contras, levar em consideração o desejo do cliente. E quando se fala da consultoria, é exatamente isso, é você entender a percepção de valor que o cliente ele entrega para aquele momento. É um sonho que ele está comprando, é um instrumento de trabalho, é um carro para viagem, é um carro que ele vai usar com a família, é uso misto, sim, é o segundo carro, é o carro principal. O que é que ele precisa? Qual que é a dor que ele está sentindo? Qual que é a necessidade que ele tem? Se é uso urbano, uso rural, usa em estrada asfaltada, estrada de terra. A gente tem clientes que são, a gente brinca que são sócios da marca. É uma brincadeira com fundo de verdade. Porque quando a gente eu pergunto, meu cliente chega na loja, o senhor já é sócio da marca? Foi a primeira pergunta que eu te fiz. Ainda não. Quando a gente fala de ser sócio, é fazer parte de todo o processo. Entendi. Você
começa na compra do carro, tem aquela prospecção, aquele momento, o encantamento, mas a gente vai jogar preto no branco. A gente vai te falar, Dilton, eu tenho esse produto é fantástico, eu tenho ele à pronta entrega, mas esse produto não é para ti. Entendi. É mais interessante para ti a gente trabalhar com um produto assim, assim, assado, porque teu perfil é assim, assim, assado. Faz test drive no carro, conhece, deixa eu te apresentar. Vê se é isso que você quer. Veja se é isso, porque uma vez escolhido é um bem de uso durável. Você não vai trocar que nem troca uma É verdade, é verdade. Você vai usar 2, 3, 4 anos e não às vezes tem gente dinheiro. que usa até uns 10. Hoje com a garantia Toyota dá para usar 10 anos, né? Meu amigo, aí a Toyota só veio para colocar a cereja do bolo. Essa Toyota, sei não, viu? Espetacular, 10 anos de garantia. Depois que a Toyota lançou essa garantia de 10 anos, eu pergunto para meus clientes, qual é a marca que te dá 10 anos de garantia e que sabe que não precisa utilizar? Você dá 10 anos que para ela não faz diferença nenhuma. Confia no produto que vende. O Dilton, assim, tomar a liberdade, eu conheci o processo de fabricação da Toyota em Sorocaba e é um processo fantástico. O chão de fábrica, eles são tão meticulosos, tão cuidadosos com o processo, que se em algum dos momentos existe alguma falha no processo, qualquer funcionário ele pode ir lá no botão, tem um botão vermelho, ele literalmente para a produção. E vão verificar aonde está o erro no processo. Recuperam todos os lotes e refazem tudo. Isso é para garantir que a qualidade de um Toyota seja igual a de todos que foram lançados. Sim, sim. Então, é isso que garante essa credibilidade. Esse é um dos pilares da montadora, é a confiabilidade, a credibilidade, valor agregado da marca. E isso só vem com o tempo, com a confiança conquistada ao longo de décadas, né? Luiz, eu vou passar aqui para os nossos telespectadores alguns dados de venda de automóveis relativa a 2024. Em 2024 foram vendidos 2.634.514 veículos novos aqui no país. Aí esse número inclui automóveis comerciais leves e caminhões e ônibus, tá? É o total, né? Só não está incluído aqui motos. O detalhamento foi o seguinte: foram vendidos 1.948.136 unidades de automóveis, foram vendidos 177.538 veículos eletrificados. Depois nós vamos falar sobre os veículos eletrificados, os comerciais leves. A Hilux entra no comercial leve, né? Entra como comercial leve, é um veículo utilitário, tanto a Hilux quanto uma Estrada, Ranger, S10, todas elas entram nessa linha. Então, nessa linha foram vendidas 536.604 unidades. Aí caminhões e ônibus, né, 149.684 unidades vendidas em todo o Brasil. Eu queria perguntar uma coisa para você. Vamos lá. Eu estou querendo um carro, é o primeiro carro zero que eu compro, eu não tenho experiência nenhuma, eu chego lá, digamos, não, mas eu já ouvi falar da Toyota, eu consegui agora, vou alcançar esse meu sonho do meu primeiro carro zero. Quais os critérios? Como que eu devo fazer uma escolha? Quais são os critérios que eu devo observar? Na verdade, é muito a escolha, o processo de escolha ele é muito particular. Ele é muito personalizado. Mas existem alguns critérios. É lógico que você precisa analisar a tua realidade naquele momento. Se você, por exemplo, tem uma família que tem uma criança, um bebê pequeno, uma criança de idade escolar, você vai levar em consideração alguns fatores. Sim. É o único carro da família? Você faz viagem com frequência? Você vai para fora de estrada, vai ali para um sítio, vai pescar? Você usa o carro só para trabalho, só dentro da cidade? De repente, compensa pagar um pouco a mais para você pegar um carro com câmbio automático? Compensa você pegar um sedã, um hatch? Você vai filtrar, primeiro lugar de tudo, você vai filtrar, vai fazer a seleção daquilo que tem no mercado. Quais são? Separa, coloca numa planilha 4 marcas. Eu acho bonito Toyota, Honda, Fiat e Volkswagen. Perfeito. Quais carros dessas marcas na faixa de valor
Que eu posso que você comprar. pode, que está dentro da tua reta orçamentária, que você pode investir. É um teto de 100 a 150 mil reais. Perfeito. Trabalhou com uma linha de corte. Separa carros que estão 10% acima desse valor, 10, 15%, porque de repente está mais próximo do que você pensa e você não compra assim porque pensou que era muito mais caro. Sim, sim. Então, assim, analisa todas as possibilidades. O principal é avaliar a necessidade que você tem nesse momento. É cidade, é viagem, é família, é campo, É trabalho. é carro único da família, é trabalho. Tua esposa vai dirigir contigo? Se a tua esposa for dirigir contigo, você precisa de um carro, de repente um pouco mais alto, um câmbio automático. Tu tem filho? Pensa no banco de couro. Imagina, a molecada chega da educação física, É verdade. entra dentro do carro, aquele pique. Então, isso ajuda muito no dia a dia. E tem certas economias que elas não fazem sentido. Você, de repente, abrir mão de um conforto um pouco maior, de um câmbio automático, por uma diferença de 8, 10 mil reais, isso daí você consegue recuperar. A Toyota tem algum câmbio manual ainda? Tem. Tem? Tem. Sério? Eu não sabia. Temos hoje 2 carros, 2 modelos que tem câmbio manual. Uhum. Meu primeiro carro com câmbio manual que eu tenho assim, no portfólio é a Hilux, justamente a Hilux, que é a versão de trabalho. Sim, sim. Que é a cabine simples, a cabine e faz manual, até sentido, faz até sentido. Carro de trabalho. Mas eu tenho um carro que é o xodó da marca, o xodó do presidente, do presidente global da Toyota Global, que é o GR Corolla. Esse, inclusive, puxar a sardinha pro meu lado aqui. Não, peraí, o GR é aquele de 400 e poucos cavalos? São 304 cavalos. A gente fala do motor 1.6, 3 cilindros mais potente do planeta. É simplesmente uma obra de arte feita mas você falou de 2 carros que são muito específicos. Quando eu falo de carro de uma venda mais comercial, mais expandida, a Toyota praticamente não tem mais carro de câmbio manual, né? Porque esse carro, esse GR, ele é um carro totalmente esportivo. Eu acho que não faria nem muito sentido ele ser automático. É um carro de nicho. Exatamente isso. O carro de nicho, no caso a própria Hilux também é um carro de nicho. É de nicho, exatamente. Não é um carro que você vai usar no dia a dia. É um carro que você vai deixar para um trabalho lá na fazenda, você vai deixar um carro para trabalho no teu mercado, mas você não vai querer usar no dia a dia, você vai usar um carro automático. Sim. A ideia do mercado de carros no Brasil, na verdade, ele está se encaminhando para o amadurecimento. Você pega, por exemplo, a frota europeia. A frota europeia é uma frota antiga. E lá o poder de compra, né, o poder aquisitivo da população é muito alto. É muito alto. Então, você, em comparação com o Brasil, você tem um mercado que vende muito mais carro automático. O Brasil, se você pegar nos últimos 10, 15 anos, ele teve uma evolução no mercado automotivo absurdo. Então, a gente deixou de ter carros exclusivamente sem airbags, sem controle de estabilidade, sem ar-condicionado. Sem ar-condicionado. Eu cheguei a vender carro sem ar-condicionado, direção, sem vidro elétrico, kit de dignidade. Hoje praticamente, né? Não tem. Hoje é impensável você ter um carro básico nesse ponto. É verdade. É impensável. Você vai levar o quê? Você vai levar o carro com direção elétrica, com câmbiozinho automático, com sensor de estacionamento. Ar-condicionado nem se fala. Airbag. 15 anos atrás, quando eu comecei a vender carro, ninguém nem pensava em perguntar o que era airbag. Hoje, além de ser obrigatório, o cliente ele já chega perguntando, são quantos airbags que esse carro tem? Eu não perguntei porque eu já sabia, eu vi. Já chega esclarecido. Já cheguei informado. Já fez aquela pesquisa de mercado. Eu já sabia. Tanto que na hora que eu fui escolher o modelo, né, entre um e outro, uma das coisas que eu olhei é se tinha a mesma quantidade de airbag. Eu olhei na hora. É uma preocupação da Toyota e também a nível global essa questão da segurança estrutural dos veículos. Veja bem, não adianta você ter um carro que tem um excelente aparato tecnológico em termos a gente brinca com perfumaria, mas não é, o nome correto não é esse. São agregados. Sim, sim. Você tem itens de conveniência que agregam valor do ponto de vista de encher os olhos, mas quando a gente fala do ponto de vista de segurança, existe muita tecnologia que não está na visão. Você não alcança, a tua visão não alcança. Tá lá, mas você não...
Vou te dar um exemplo. Existe uma barra de proteção estrutural que é na lateral do carro, que aquilo garante que, Deus me livre, no caso de uma colisão frontal, no caso de uma colisão lateral, o habitáculo do veículo ele seja o menor prejudicado possível. Ele distribui a força, o impacto da frenagem para toda a carroceria. Pontos de solda, a deformação programada, tudo isso garante que o carro ele absorva uma colisão e você consiga escapar ileso. Sim, sim, a gente é importante. Tem inúmeros relatos de clientes que precisaram em algum momento, seja de desviar um animal na pista, e veem que o centro de gravidade do carro ele influencia muito, a própria questão de você ter o carro sob o teu domínio, isso ajuda no dia a dia, transmite essa sensação de segurança. Você poderia afirmar que o carro japonês, como um todo, principalmente as 3 marcas mais conhecidas, né, que é Toyota em primeiro, depois a Nissan, é isso mesmo? Toyota é absoluta. Absoluta. Né? Depois a Nissan, Mitsubishi. A gente fala assim de 4 grandes do Japão, né? Sim. A Toyota, Honda é absurda também. A Nissan é uma marca incrível. Sim. E a Mitsubishi. também. Você diria que essas 4 marcas, elas são as marcas que entregam mais segurança? Se eles se preocupam, o japonês se preocupa com os japoneses, e é engraçado, é legal você me perguntar isso, porque o que acontece? A filosofia dos japoneses é muito voltada na questão justamente da confiabilidade. A segurança é um dos pilares. Sim. A segurança é uma das áreas que preocupam muito as montadoras, e é fundamental que haja esse respeito ao consumidor, ao cliente. A Toyota é visivelmente preocupada com todas as medidas de segurança possíveis em qualquer carro da linha de produção. Eu não posso te afirmar, você tem, por exemplo, fora desse circuito japonês, você tem a Volvo. Sim. A Volvo é uma empresa sueca, que hoje é administrada por uma empresa indiana, mas é sueca, a filosofia é sueca. Acho que é a Tata. Tata, eu acho que eu até tenho aqui. Acho que eu até tenho aqui. A Volvo é referência absoluta em segurança no planeta. Então, cada uma foca de uma forma. Trabalha a questão de confiabilidade mecânica, confiabilidade no sentido de segurança, dirigibilidade, são valores que são extremamente importantes para a gente falar do conjunto da obra. Falando naquela questão do câmbio, hoje no cenário nacional, no cenário brasileiro, o câmbio manual está morrendo. Você tem meia dúzia de carros com câmbio manual, falando assim... Assim como direção mecânica. Direção mecânica você não vê mais. Aquele negócio de fazer... Você fica dando uma cutucadinha ali no acelerador para ficar mais leve. Hoje você tem carros ou com direção hidráulica ou elétrica. Ou eletrohidráulica, dependendo ali da necessidade. Mas, no geral, você tem carros que evoluíram muito, e isso é parte de uma cadeia de valor que é ligada muito à questão do poder de compra do brasileiro, que com o tempo aumentou muito. O nosso parque tecnológico no Brasil, ele evoluiu demais. Você tem indústria no Brasil, a Toyota está montando um dos maiores centros tecnológicos da montadora no planeta. Fica lá em Sorocaba. Levou a produção de Indaiatuba, levou a produção de São Bernardo. Tudo para Sorocaba. Em Zárate, na Argentina, a gente monta a SW4, a Hilux. Né? Você tem a produção de um furgão que vai vir ainda esse ano, um carro comercial. Então, a gente pensa tanto nessa questão do cenário global, onde certos modelos eles estão saindo e dando espaço para outros modelos. E aí a gente tem saída do carro popular, que antigamente tinha, para carros mais refinados, mais seguros. A Toyota saiu com Etios, né? A Toyota saiu com Etios, foi decisão estratégica. Que era um excelente carro. Um carro espetacular. Quem tem o Etios não abre mão do carro. Quem tem o Etios sempre é o maior propagandista da Toyota. Não, o Etios realmente... É o cara que fala, eu rodo 450 mil quilômetros com o meu carro, rodei, nunca deu problema numa suspensão. Isso é verdade. Ô, Luiz, nós já estamos encerrando o nosso tema desse primeiro bloco, mas a gente tem muito assunto. Inclusive, a pergunta que eu fiz,
a gente desviou, Verdade. mas nós vamos voltar para ela, tá? Nós vamos falar de quais os critérios, o que o consumidor, aquele cliente que está indo comprar o carro, o que ele deve observar no próximo bloco. Mas enquanto já a gente vai sair, nós vamos fazer um breve intervalo comercial, mas enquanto isso eu quero chamar você aí que está aí nos assistindo e que tem um pequeno comércio, ou grande, ou médio, não interessa o tamanho, anuncie conosco aqui, liga para a gente nesse telefone que está aqui embaixo, que é o 69, é DDD daqui mesmo de Porto Velho, 993 17 88 40. Quem vai te atender sou eu. Caso você ligue ou não atenda na hora, deixa uma mensagem no WhatsApp que eu vou retornar, vou falar com você e vou te apresentar uma proposta sensacional para você anunciar aqui conosco. Anuncie aqui conosco, assim como a Coimbra anuncia, assim como a MS Panificação anuncia, assim como a Rondoquímica e tantos outros anunciantes, nós queremos ter você aqui também como nosso anunciante. A gente já volta para o próximo bloco. Estamos de volta com mais um bloco do RTN Revista. Nós estamos falando aqui um papo super agradável. O primeiro bloco passou muito rápido. Quando a gente foi ver, já tinha extrapolado o tempo. Mas a gente está falando sobre automóveis. E a gente estava falando, né, Luiz? A gente estava falando que a gente acabou, um assunto puxa o outro. Nós estávamos falando de quais são os critérios, o que cada consumidor deve observar na hora de fazer a escolha do seu automóvel. Então você estava falando ali de qual é o uso, como que a pessoa vai usar, daí a gente puxou para outro assunto, mas vamos voltar para esse. É porque é o seguinte, quando a gente vai começando a falar, é um assunto que ele chama tanta atenção, ele já está no nosso imaginário há tanto tempo, que vai puxando. E quando a gente fala da questão da compra, do processo de compra que você vai adotar, além daquilo que eu já falei, você vai tabular, marca, vai verificar a questão da reta orçamentária, você também tem outros valores que são importantes você verificar. Seguro. Quanto custa um seguro? Quanto custa o seguro? Qual o valor da franquia desse seguro? Qual é o valor da manutenção do carro? Revisão periódica. Revisão periódica. Se é um carro que já está bem aceito no mercado. Que já está consolidado. A gente tem, por exemplo, clientes, eu tenho clientes que eles são clientes da marca há anos, antes até de me conhecerem, já eram clientes da marca, e que mesmo depois de eu ter começado a negociação, 4, 5, 6 carros vendem carro para mim. Mas por quê? Percepção de valor. Eu costumo vender carro para os carros que eu gosto. Quando a gente fala de percepção de valor e a gente confia em quem está vendendo e confia na marca, que eu falo enquanto consumidor, a gente faz questão. Eu quero melhor para meus amigos. E quando você está nesse processo de escolha, você vai perguntar para o teu cunhado, para o teu vizinho, você vai perguntar, cara, eu estou pensando em trocar de carro. Vai comentar, estou pensando em trocar de carro. Eu dei uma olhada ali num Corolla, achei o Corolla carro bacana. Quem tem Corolla, o cliente que tem Toyota, é o cliente que vai fazer a maior indicação possível. É o seu maior vendedor. É o meu maior vendedor. O maior vendedor da Toyota é o cliente. O maior vendedor da Toyota não sou eu, não é o Sérgio, não são meus colegas, a Nádia, Francisco. Vamos mandar um abraço para eles aí. Um abraço, pessoal. Inclusive para o chefe. Silvano, forte abraço para o senhor. Silvano, eu não te conheço, não, mas um abraço assim mesmo. Vem anunciar com a gente, Silvano. E aí a gente tem essa questão da indicação, e quando esse cliente ele se torna um vendedor, ele se torna sócio, ele passa a vender o carro para a gente, isso facilita porque o nível de confiança do amigo que está recebendo a indicação é absurdo. Não é o vendedor, eu, Luiz, que vou fazer o processo e ele vai comprar de mim. Não, ele já chega com o produto, já comprou. Quando ele passa pela porta da loja, pelo totem lá da loja lá na frente, ele já comprou a marca. Uhum. Só que ele precisa ter a percepção de valor. Quando a gente fala de toda essa parte do processo e quando chega mais finalmente, olhando do ponto de vista racional, aí você tem qualidade técnica,
segurança. Onde entra a qualidade técnica? Qualidade técnica. Fala um pouco mais de qualidade técnica. Quer dizer o quê? De forma bem direta. Sim. Qual o nível de confiabilidade mecânica do carro? Você quer dizer um carro que não quebra, é quebra. isso? Vamos falar, um carro que não quebra. E aí eu te pergunto, você viaja bastante, que eu sei, foi uma das perguntas, né? Sim. Quantas vezes você viu um Toyota quebrado no beira de estrada? Ah, não, é muito raro. Não vou dizer que às vezes fura um pneu e tal. Normal. É, normal. Mas o Toyota lá, parado Toyota, que eu falo qualquer um, Sim. do Etios até o SW4. Inclusive os velhos, né, os antigos. Não para, não quebra. É inimigo de oficina. Então, quando a gente fala dessa questão da confiabilidade mecânica, tem aquele negócio, valor de revenda. Isso é importante, né? A liquidez. Deixa eu contar uma historinha para você. Um dia eu estava conversando com um amigo meu a respeito de compra de carro. Aí chegou lá, ele sugeriu, estava querendo comprar um carro, ele foi sugeriu tal carro. Eu falei, não, esse carro aí eu não me agrada não, porque depois eu vou ter dificuldade, ele perde muito valor na revenda. Ele falou, mas você está comprando carro para vender? Claro que eu estou comprando carro para vender, eu não vou casar com ele, eu não vou ficar o resto da minha vida com ele. Um dia eu vou vender. Existe realmente isso, não é raro, mas acontece com frequência. Sim. Que é o quê? Você compra o carro pelo impulso, pela emoção. Sim. Você andou no carro, você achou o carro sensacional, dirigibilidade, é cheio de botão. Eu tenho uma amiga que ela fala, Luiz, mas eu achei tão bonito o carro, porque ele tem um monte de botãozinho ali, tem uma tela que faz não sei o quê. Tem um LED ali na frente, LED e o banco é assim. É. E aí tem problema na hora de revender o carro. A gente compra para revender? Não. Mas você está construindo patrimônio. Você exatamente. Tá colocando dentro da tua garagem um objeto que você não compra para revender, mas um dia você vai revender. Daqui a 3, 4 anos você vai revender o carro. Você vai trocar de carro. Isso. Você tem que ter esse planejamento. E o que você vai querer quando você for pegar o novo? Você vai conseguir capturar 80%, 90% daquilo que você investiu? Não é investimento financeiro. Você vai investir na segurança da tua família, no teu conforto, na tua percepção de valor, no teu status, na forma como você se relaciona com teus amigos, enfim, você não compra carro pro teu vizinho. Não. Mas às vezes é uma questão, eu cheguei lá, eu quero esse produto, eu quero colocar um Mercedes, um BMW, um Toyota. Nosso cliente, ele tem a satisfação de falar, eu tenho um Toyota na minha garagem. Ô Luiz, o último carro zero que eu comprei movido 100% pela emoção. Sim. Não foi legal, não. Não foi legal porque eu bati o olho, apaixonei, gostei. Até que alguns anteriores eu comprei sim, mas eu fui um pouco, não fui 100% emoção. Sim. Eu fui um pouco razão também e consegui comprar os anteriores. Esse não, esse eu bati o olho, apaixonei e a razão foi pro chão. E a emoção tomou conta, dominou. E foi onde eu quebrei a cara. Então, eu não sei, é claro, você que é o expert aqui em carro, é o consultor, mas eu posso falar aqui como consumidor. Quando você for comprar um carro, usa as duas coisas. É claro, você tem que agradar ali o seu sentimento, você tem que se sentir bem dentro de um carro. Mas, acima de tudo, você precisa também ter razão. Deixar que a razão também fale. Você pensar na revenda, você pensar na segurança da sua família, você pensar no valor das revisões periódicas, você pensar num carro que não vai te deixar na estrada, você vai ter que ficar ligando para guincho. Então, isso se chama razão. Agora, se você olha o carro, porque tem uma luzinha aqui, porque é isso, porque é aquilo, porque é bonito, porque eu vou chegar lá na frente e o pessoal vai ficar me perguntando a respeito daquele carro, porque é diferente, como aconteceu comigo, Luiz. Onde eu chegava, as pessoas perguntavam a respeito do carro. Eu tive cliente, deixa eu dar uma volta, então, mas quebrei a cara. A gente acaba virando formador de opinião. Exatamente. Você forma opinião do teu círculo social e isso, às vezes, é um fator determinante para a escolha do teu amigo. Teu amigo, ele vai olhar e vai te perguntar, qual a tua experiência com esse carro aqui? Aí você vai falar, meu carro é maravilhoso. Meu carro não dá defeito, meu carro não quebra, meu carro é um Toyota, meu carro... Eu vou fazer a revisão lá na concessionária, o pessoal só me cobra aquilo que está no site. Não me cobra um centavo a mais. Essa é a melhor propaganda que existe. Agora, você comprar o carro com uma expectativa X, você comprar a fantasia
O vendedor vai lá, não é... Aí entra a questão da transparência. Você, de certa forma, está no interesse ali, no intuito só de vender, mas não coloca todas as cartas na mesa, não faz aquele estudo de aquela qualificação inicial. Como é que o Dilton vai usar o carro dele? Vai atender a necessidade? Vai atender a expectativa? Vai superar essa expectativa? Eu preciso jogar preto no branco, para que você tenha a melhor experiência possível e para que essa negociação que a gente tenha não seja só a primeira, seja a primeira de várias. E que você, sim, enquanto cliente, seja o meu maior vendedor, o meu maior propagandista. Exatamente. É ganhar um cliente, não ganhar uma venda. Não, ganha um amigo. Também. Ganha um amigo. A gente está aqui por isso, né? Com certeza. No dia a dia a gente se cruzou ali, achei que o Luiz entendia do ramo, daquilo que ele se propõe a fazer, ele era de fato um especialista nisso. Falei, não, vamos conversar a respeito disso. Eu vou te falar, existe aquele ditado que fala que a gente estuda e morre. Sem aprender, ainda estudando. Ainda precisa aprender mais. Eu vou te falar, dentro da Toyota eu aprendi um negócio, uma filosofia da montadora, que chama Kaizen. O Kaizen é o processo de melhoria contínua de processo, seja processo de produção, processo de venda, processo de atendimento. Para tudo o que a gente faz dentro da concessionária existe um processo. A forma como eu te abordo quando você entra dentro da loja é um processo. A forma como eu entrego o meu cartão é um processo. Quando eu falo contigo pelo WhatsApp, quando eu dou uma tratativa, dou retorno de uma tratativa, de uma demanda que o senhor me passou. Então, existe esse cuidado que é para que o processo garanta a satisfação do cliente. Isso é estudado e é melhorado à exaustão. Treinamentos, cursos, sempre tem um envolvimento direto da montadora, do time de gestão da empresa, que é fundamental para que todos dentro da concessionária trabalhem de forma alinhada. Isso é parte do que a Toyota representa, do que a Toyota traz como cadeia de valor para o cliente. Luiz, a gente tem... Falar de automóvel, falar de carro... brasileiro conversando de carro, o assunto vai longe, vira a noite a gente falando aqui, só que a gente tem um limite de tempo ali, né? E até porque o papo às vezes pode ser até agradável para nós, mas às vezes o espectador, o nosso telespectador que está ali assistindo, e de repente vai ficando tarde, vai dando sono, então vamos lá. Eu vou abordar agora um outro assunto aqui. A gente vai falar das modalidades de venda. Mas eu quero falar antes das modalidades de venda, como que seria, quais são as formas, eu quero comprar um carro, e quais são as formas de pagamento, como que existe, como que é financiamento, é consórcio, é leasing, é pagamento à vista, fala para nós um pouco sobre isso. Então, hoje o mercado, ele trabalha muito com 3 modalidades. A primeira, entrada mais financiamento. Sim. É o mais normal. É o mais normal. Sim. A segunda, geralmente essa entrada ela está atrelada a um carro que o cliente já tenha, já tem ali uma experiência no mercado, ele já sabe o que quer. Você tem naturalmente as compras à vista, né? Que é mais simples de todas. E a venda através do consórcio. Qual que é o cenário de mercado hoje que a gente está passando? O leasing, não existe mais o leasing? O leasing era muito utilizado quando o dólar era pareado com o real. Tá. Então, no momento que o leasing subiu, existia, não vou saber aí expressar 100%, mas existia uma vinculação com o preço do dólar. Entendi. A partir do momento que o dólar disparou, aí não dá para acompanhar. Deixou de ser viável. Não dá para acompanhar. Porque aí você compra, por exemplo, um carro em real e paga em dólar. Não faz sentido. Desculpa, eu te interrompi falando do leasing, mas você estava falando... Quando a gente fala do consórcio, por exemplo, quando a gente fala do momento que a gente está vivendo hoje a gente está falando de uma taxa Selic a 14,25%. É muito alto. É a taxa mais alta dos últimos 20 anos. Aí pensa assim, o que a Selic ela influencia na minha vida? Tudo. Absolutamente tudo. O valor do imóvel que você vai comprar, o valor do financiamento do teu carro, o valor do financiamento da tua moto, o valor da taxa de juros do teu cartão de crédito.
Não, as indústrias também que produzem alimentos, os produtores rurais, todos eles, eles financiam, e se financiam tem... É um efeito cascata. É um efeito cascata, O alimento no Brasil ele é subsidiado pelo governo, através de linhas de crédito, que são ligadas à taxa Selic. A taxa Selic, Então, tudo isso daí, toda essa cadeia de produção... E você estava falando do consórcio... Quando a gente fala aí do financiamento, aí o que está acontecendo? Qual que é o movimento que está acontecendo hoje? O financiamento ele é um excelente produto, desde que adequado à realidade do meu consumidor final. Então, se eu tenho, por exemplo, um consumidor, um varejista, alguém que trabalha no varejo, que tem empresa, tem um comércio, e ele tem ali um capital de R$300 mil para comprar um carro. Para ele não é viável pagar esse carro à vista. É melhor ele deixar uma parte daquele dinheiro como capital de giro. Aplicado, coloca como capital de giro lá na empresa dele. Se for pecuarista, vai comprar gado, vai vender carro, vai vender gado. E faz o dinheiro girar. Rentabiliza muito mais do que pagar a taxa de juros. É verdade. A não ser que o cara não tenha como aplicar o dinheiro ficou paradinho lá, é melhor do que pagar a taxa de juros. Aí é outra realidade. Consórcio, a gente fala de uma compra planejada. Eu fiz umas contas uma vez, eu não sei se essa conta ainda é válida, mas na conta que eu fiz, só valia a pena consórcio a partir de 36 meses. E te explico por quê. Porque a taxa de administração, menos do que isso, se, por exemplo, você vai comprar um carro financiado em 24 meses, você faz um consórcio de 24 meses, só que a taxa de administração, ela vai representar um percentual muito mais alto no final. Então, ela acaba onerando demais a taxa de administração para um financiamento, para quando você compra um consórcio de 24 meses. A partir na conta que eu fiz, 36 empatava. É mais ou menos esse o cálculo. A partir de 36, já mais que 36, já começava a valer a pena fazer consórcio. Só que aí existem mais duas variáveis. Sim. Que a primeira variável é o quê? Além do prazo, se for extremamente excessivo, o prazo, quando você alonga ele para 60, 80, 90, 120 meses, que eu tenho um prazo de 120 meses no meu consórcio Toyota, você consegue pegar uma carta de R$60 mil, na base de R$60 mil, pagando R$600 por mês. Hoje, se você for financiar um carro de R$60 mil integralmente para pagar em 60 meses, você vai pagar, no mínimo, R$2.200 de parcela por mês. Não, Lá no final, aquela parcela vai ficar baixinha. Mas, quando a gente fala do consórcio, você tem um prazo mais alongado, com uma taxa de administração, que não se fala juros, né? Uhum. Você tem a taxa de administração que ela é muito menor e mais diluída no processo no processo taxa. Mais longo. No financiamento mais longo. O que você precisa? O que o consumidor precisa, afinal? Ele precisa escolher o melhor produto para a realidade e fazer a programação financeira. Ele precisa trabalhar com planejamento financeiro para não meter o pé pelas mãos e, de repente, comprar um produto que, às vezes, não é aquele momento. Sim. Você pegar um consórcio, nessa base que eu dei o exemplo, de pagar R$2.200 uma parcela de 60 meses, será que valeu a pena, no final desse período, você financiar R$60 mil? Pagar mais dois carros. Se, de repente, às vezes, você tinha ali tinha feito uma carta de crédito, pagava 1, 2 anos, dava um lance, usava o valor da própria carta. Então, cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Não existe um manual de instrução. Não. Que aquilo ali vale para todos. Cada caso é um caso. Por isso que é importante a atuação do consultor. Exatamente. É ver qual que é a melhor proposta de negócio que a gente pode levar para o cliente, para o momento financeiro daquele cliente. Porque a realidade é o seguinte, muitos clientes já chegam com essas informações, outros não. Aí é onde que entra a sua consultoria. Com certeza. Né? Igual, eu vou falar aqui para o meu espectador, do nosso telespectador aqui, quando eu sentei lá da frente lá com o Luiz para decidir qual carro que eu ia ficar, foi um dilema tremendo, até ele ficou na dúvida, porque os dois todos os dois tinham suas vantagens, e ali para chegar no desempate foi difícil. Eu agi mais na hora de decidir, eu deixei a emoção de lado e fui só na razão. Foi assim, foi aquele momento, eu percebi a tua indecisão e eu fiz o quê? O Dilton, a gente tem
2 carros excepcionais. Sim. Essa opção aqui é mais racional, ela tem todos os itens que você precisa para o dia a dia e na hora da revenda você tem um potencial espetacular. Exatamente. Essa segunda opção está mais acostumada com o padrão que você está acostumado. Só que tem a questão do custo-benefício. Foi a escolha que eu fiz, foi exatamente a questão de custo-benefício. Porque realmente, na hora ali, eu fui analisar direitinho, fiz conta, ficamos lá, uma meia hora só fazendo conta, debatendo ali, para chegar numa conclusão, para bater o martelo, não, é isso aqui que eu quero. Então, assim, mas só que o que acontece? Foi a compra mais racional que eu já fiz. Qual que é a possibilidade de eu arrepender? É zero. Aquele negócio, você faz o teste do seguinte, eu quando estou indeciso com alguma coisa no shopping, eu falo, não, eu vou sair, eu vejo um relógio bonito na vitrine, experimento, eu olho, cara... Dá uma voltinha. Eu vou dar uma volta, 10 minutos. Se em 10, 15 minutos eu ainda tiver com aquela vontade daquele relógio, vou lá e... Vai lá e... Não, eu costumo fazer isso também. Quando você saiu da loja, finalzinho da tarde, no outro dia, Luiz, agora eu estou seguro. Agora eu sei o que eu quero. Agora... Pode ter certeza, pode pedir tal modelo. Pode pedir isso aí mesmo, que é isso que eu quero. Sem medo de errar. Eu fui embora, voltei desse jeito mesmo, voltei convicto. Mais assertiva. Voltei convicto. Ainda falei, vai pra casa, embora, pensa. Medita, fica tranquilo ali, pensa sobre a operação, sem pressa. E é isso que você deve fazer, você pegar, pensar direitinho e tal. Realmente eu quero comprar o carro, para mim é um bom negócio nesse momento eu comprar esse carro, né? Depois nós vamos falar sobre as modalidades de faturamento, mas realmente e foi exatamente como ele falou. Eu cheguei no final da tarde lá, ele, não, você vai para casa, pensa, amanhã você vem e tal. Quando eu cheguei de manhã, eu já estava 100% decidido. Luiz, nós vamos dar mais uma paradinha aqui para o intervalo comercial, e mais uma vez eu vou chamar aqui ao nosso telespectador, ao comerciante, se você tem uma escola, se você tem uma clínica, se você tem uma farmácia, se você tem um mercado pequeno ou grande, e quiser anunciar conosco, chama nesse telefone que está aqui embaixo, eu vou falar, mas você está aqui, DDD 69, Rondônia mesmo, Porto Velho, 99317 8840. Eu vou pedir também, nos siga nas nossas redes sociais, o YouTube. Caso você não consiga assistir o programa quando ele vai ao ar na televisão, assista no nosso YouTube, @RTN Rondônia, RTN TV Rondônia, @RTN TV Rondônia. Você vai lá, tem uns vídeos bem bacanas, tem entrevistas passadas, a última entrevista lá com o Coronel Braguin, o comandante-geral da Polícia Militar, tá lá no YouTube, e lá tem alguns conteúdos exclusivos, alguns comentários que eu faço a respeito de política, principalmente de política. Eu estou tentando colocar no YouTube um comentário a cada 2 dias, dia sim, dia não. Ontem eu coloquei um, e hoje não, mas amanhã já vai outro lá. Siga RTN TV Rondônia, @RTN TV Rondônia no YouTube. A gente volta já já. Estamos de volta com o último bloco do RTN Revista. E hoje nós estamos falando aqui de paixão, de emoção, nós estamos falando de algo que toca no coração de todo brasileiro, estamos falando de automóveis, a gente falou, nós já abordamos muitos assuntos aqui, né, Luiz? Falamos de escolha, de como que escolhe cada automóvel. Verdade. Né? Deu uma contextualizada ali no cenário, né? Inclusive, essa camiseta que eu tô aqui, o Tudo Que Te Move, é a campanha da Toyota. É mesmo? Que tudo que te move no sentido de emoção, no sentido de razão, motivo de compra, família, o que te impulsiona, ele tá ligado nessa e esse boné? Esse boné aqui aí é um presente que eu trouxe para você. É da nossa boutique lá da Nissei. A gente tem uma linha completa lá de bonés, chaveiro, miniaturas, está chegando uns carrinhos lá de controle remoto. Isso daí é presente da concessionária. Que legal, que legal, que legal, que legal.
Eu vou terminar, eu vou gravar esse último bloco com boné. Telespectador, me perdoe, eu tenho que usar esse boné, eu tenho que usar. Quem manda ser cabeçudo tem que abrir aqui. Me mostra aqui, pronto. E agora? Puxa um pouquinho. Um pouquinho não. Opa. Aqui. É que ele tem um dentezinho, eu acho que ele tá grudando no dente. Ele tem. Aqui ele puxa. Agora sim. Pronto, aí já deu. Muito bonito. Na realidade, eu acho que é o boné mais bonito que eu já vi. Legal. E tô falando sério. Bom. Ele só precisa fazer uns tamanhozinhos maior para cabeçudo igual eu. Olha aí, ó. Terminar o programa com o boné da Toyota. Essa é uma linha completa que a Toyota trabalha e a Nissei conta com esse tipo de material. E não só a linha da boutique. A gente tem uma linha de acessórios para incrementar, para todas as concessionárias Toyota tem ou é algo todas? Hoje a Toyota está modernizando, inclusive praticamente todas as lojas do grupo Nissei no estado de Rondônia, elas são já com padrão global da montadora, novo visual, loja extremamente confortável para o cliente, agradável, cantinho do café, uma área de entrega de veículos extremamente reservada, a área de recepção técnica, foi feito um investimento pesado, que o cliente merece, e a marca, ela necessita desse cuidado, dessa baliza ali, dessa delicadeza com o nosso consumidor, desse respeito com o nosso consumidor. Luiz, eu estava olhando aqui, vamos lá, sete carros a combustão mais vendidos no mundo, 3 são da Toyota, quase a metade. E a gente fala... Qual é o mais vendido do mundo? Mais vendido do mundo, fala em termos de volume de carros, é um da Tesla, não tenho certeza. Não, mais vendido em combustão. A combustão, Corolla, é o líder disparado de vendas de veículos a combustão. Isso daí depois de mais de 40 anos, mais de 50 milhões de unidades vendidas do Corolla. Ainda continua. É um carro que já superou o Fusca em termos de volume de vendas, em termos de volume de produção ininterrupta. Corolla é líder absoluto do segmento de carro. Agora, o Corolla vende bastante aqui no Brasil, a gente sabe disso, né? Hoje quando você pega os números, ele parece, a impressão que dá quando você olha lá, você acha assim, o Corolla diminuiu a venda. Mas não é que diminuiu a venda, porque hoje tem o Corolla Sedan e o Corolla Cross, né? Então, de fato. Que na realidade, o cliente Corolla, ele fala, não, peraí, eu quero um sedã, vai lá no sedã. Não, eu quero um Corolla, eu não vou sair do Corolla, mas agora eu quero um Cross. Você tem uma montadora que ela consegue ouvir os clientes e consegue entender a necessidade de cada um. Entender o momento. Entender o momento. A Toyota estava tendo uma fuga de clientes, uma fuga no sentido de opção por outras montadoras. Inclusive, eu estava na outra marca quando isso começou a acontecer. Lançou o carro que você tinha, inclusive, lançou o Compass, eu estava lá na Jeep, lá no Acre. Inclusive, o meu carro que eu comprei, o primeiro que eu comprei, ia para o Acre. Aí eles falaram, tá indo para o Acre, você quer ficar com ele? Eu fico. É o Grupo Raviera. É o Grupo Raviera. Então, lá, explodiu de vender Jeep. Né? Um carro que você passava 6 meses esperando um. E era um carro de alto na realidade, quando eu comprei esse Renegade, ou eu ficava com esse, inclusive eu tinha pedido uma cor, eu tinha pedido um prata, e aí, ó, tá indo um preto lá pro Acre. Se você quiser, eu já deixo ele aqui. Senão você vai ter que esperar. Falei, não, pode deixar ele aqui, vou ficar com ele. Então a Toyota, ela fez o quê? Ela readecou o parque tecnológico, reajustou as coordenadas e falou, não, a gente precisa ter um produto para reter aquele cliente que ele quer um SUV, mas ele não quer sair da marca. Não quer sair da marca. E cliente da Toyota não sai para outra marca. Dificilmente você vê, só porque às vezes de repente muda uma necessidade, ou muda algum gosto específico, ou a pessoa tem alguma curiosidade, mas via de regra, cliente Toyota não sai da Toyota.
A Toyota, ela tem não tem aquela gama enorme de modelos, mas ela atende para todo gosto. Eu quero uma caminhonete, eu tenho um Hilux. Todo gosto. É a importância de fazer um estudo de mercado. Sim. Eu tenho um caminhonete hoje, onde o cliente de um produtor rural, ele compra a partir de 190 mil. É um plano de venda específico. Não vamos falar disso. Produtor rural, CNPJ, PCD, plano PCD. Você tem N opções dentro da gama que vão atender ao cliente. Peraí, vamos lá. Fala de novo aí, porque você falou... Fala de novo, fala um por um. Quais são as modalidades de Primeira e a maior de todas é o varejo. É o varejo faturado pela Nicei. Pela Nicei. A nota fiscal sai da Nicei, o carro está lá no estoque, sai da Nicei. E o cliente... Quantos dias que a Nicei entrega um carro depois que o cliente vai lá? Dentro do nosso processo, a gente pede de 3, 4 dias até 7 dias. E por que demora esse tempo? O que acontece nesse processo? Sim, mas qual que é o processo? Luiz, eu fiz o Pix, eu paguei o carro à vista, eu quero pegar o carro amanhã. Pode acontecer isso? Pode. Mas a gente vai ter que quebrar todo o processo que a gente tem, que é a inspeção do veículo, verificação se está tudo ok com a pintura do teu carro. Lá dentro da Nicei a gente calibra os pneus com nitrogênio. Nitrogênio é o mesmo tipo de ar, de gás, que é abastecido o trem de pouso de um avião. Que é para quê? Reduzir nível de atrito com o solo, aumentar a durabilidade do pneu, aumentar o teu nível de conforto. Você passa 6 meses sem precisar calibrar o pneu do carro. Então a gente tem esse cuidado. Se o carro ele vem por cegonha, por exemplo, lá de Sorocaba, a gente precisa fazer uma higienização total, uma limpeza detalhada, a gente precisa... Ele vem com uma cera também, Ele vem com uma cera específica. Essa cera serve para quê? Ela serve para proteger de pequenos animais, de poeira. Sim. Uma borboleta, por exemplo, caminhão, a cegonha, ela está viajando ali às 80, 90 km por hora, 100 km por hora. Inseto. Então o inseto ele vai grudar ali no capô, se não tiver nenhum tipo de material para poder você fazer a remoção mais fácil, você vai danificar a pintura. Sim. Então tudo isso leva tempo. Você não tem como acelerar o processo. Então, ainda tem o processo burocrático, né? Processo burocrático, emissão de documento, pagamento de contrato, no caso de financiamento, consórcio, tem um processo um pouco mais sistemático também. Então, para tudo, a gente precisa colocar de forma real para o cliente, para não frustrar a expectativa. Via de regra é impossível eu faturar o carro num dia e entregar no outro. Sim. Sem que eu tenha que pular todas essas etapas e que são necessárias, né? São necessárias. Sim. Existem... Essa variação de tempo que você falou de 3 a 7, foi 3 a 7 você disse ou 4? 3 a 7 dias. Isso aí, o que determina essa variação? É a demanda? Também. A Toyota ela trabalha com processo de produção que chama Just in Time. Just in Time é o quê? Você compra o teu carro hoje, sei lá, dia 1º. E aí, no caso, eu não tenho esse carro no pátio da loja. O que é que vai acontecer? Isso daí no varejo. Você foi lá, comprou da Nicei. A gente vai fazer o pedido do teu carro para a montadora. Se eu não tiver esse carro no pátio, esse carro vai levar em média 20 a 40 dias para chegar na concessionária. Por quê? A Toyota vai receber o teu pedido, ela vai produzir o teu carro na especificação que você quer e aí sim vai me mandar. Então dentro disso tem pedido, fabricação e embarque. Processo de mais ou menos 45 dias para a produção de um carro na configuração que você quer. É extremamente importante para garantir que seja um produto assertivo. Aquele que você escolheu, melhor versão, melhor cor, aquele sonho que você tinha, a gente consegue entregar a chave do jeito que você desejou. Sim. Então, tudo isso demanda tempo. Demanda tempo. Tá, e você falou do faturamento varejo. E quais são as outras modalidades de faturamento? Hoje a gente tem alguns planos que são específicos para cada situação. 2 planos que são muito similares são os planos venda direta. Por que tem esse nome? A venda direta é uma venda que a montadora fatura direto. A nota fiscal sai de Sorocaba da montadora. Da montadora direto para o nome, por exemplo, eu vou lá, compro um veículo, vou lá com o Luiz
e sento lá na mesa dele, faço todo o processo, mas a nota fiscal não vai sair dali da Nissei. A Nissei só vai fazer o processo de me entregar o carro. Exatamente. A Toyota manda para a Nissei vai me chamar, o dia que o seu carro chegou, vem cá assinar, vem cá finalizar o processo de pagamento e tal. E aí, mas a nota fiscal, quando eu pegar a nota, é uma nota da Toyota faturada para o meu CPF. Exatamente. E aí, no caso, são vendas especiais. Sim. A Toyota, a Nissei, ela atua nesse momento como uma intermediadora da negociação. E é do nosso pleno interesse que você seja atendido da melhor forma possível, porque você sempre vai estar lá fazendo manutenção, você vai criar relacionamento vou fazer propaganda do carro. Vai fazer propaganda. Para mim é fundamental. É uma venda. A Nissei deve ganhar uma comissão também. Ganha. Então então existe um custo, uma relação comercial isso. Que é saudável para todo mundo, para a montadora, para o cliente e para a loja. Então, assim, quando a gente fala... Deixa eu só abrir um parênteses aqui, Luiz. Eu vou falar, eu estou fazendo essas perguntas aqui para o Luiz, mas eu já sei algumas respostas. Eu estou fazendo para esclarecer aqui para o telespectador. O carro que eu comprei lá com o Luiz foi um carro de faturamento de venda direta, faturado pela Toyota. No entanto, não houve nenhum tipo de discriminação em relação ao atendimento. Foi do mesmo jeito, não tem problema nenhum. E é assim sempre, né? Não é sempre desse jeito? Não se faz acepção de pessoas. O atendimento é sempre igual. O atendimento ele tem que ser padrão. Então, assim, essa questão do... você diferenciar um cliente ou pela modalidade de compra é absurdo. É absurdo. Não cabe mais no mercado hoje. Um bom profissional, ele não vai filtrar cliente dessa forma. O que é que eu posso te falar em relação a essa questão da modalidade? Para a gente é uma venda extremamente segura. Você vai para lá, você tem ciência do prazo que você vai aguardar. Sim. Você sabe que é um bom negócio, porque, por exemplo, quando você compra no plano PCD, pessoal, o plano PCD é um plano de pessoa com deficiência, e que quando a gente fala desse plano, pouquíssima gente que tem direito conhece como funciona. Abre mão dessa ferramenta. Então a pessoa... eu estava habilitado a comprar PCD em 2010. Uhum. Eu comprei, nesse período, 2 carros zero e somente depois, em 2019, que eu fui usar o plano PCD. Por isso que a comunicação é importante. Observe o seguinte, você tem uma gama muito ampla e não é restrito a um grupo específico. Você tem, por exemplo, crianças com autismo. Sim. Quem tem o TEA, né, independente do nível, o médico ele vai lavrar o laudo, a mãe, o responsável, o pai, quem tem o termo de curatela da criança, vai lá até a justiça, pede liberação, o juiz ele autoriza que possa ser realizada a compra em nome do beneficiário, em nome da criança, menor de idade, ou né, uma característica mais específica, algum transtorno, enfim. E aí você pede autorização para o Detran libera a documentação e a gente passa para a Receita Federal. Deixa eu falar aqui como que foi o meu processo. O meu processo, eu cheguei no Detran, pedi para fazer uma alteração na CNH para que viesse com observação para PCD. A observação que veio no final na minha habilitação foi simplesmente ali nas observações, uma letrinha F. Letra F é que eu só posso dirigir carro direção hidráulica ou direção elétrica, não posso dirigir carro com direção manual. E cada letrinha ela corresponde a um tipo de necessidade que cada um tem. Aí eu fui no Detran, pedi isso, eles pedem para fazer um exame pela junta médica, se não me engano. Isso. Você faz 2 exames, um normal e depois você vai para uma junta médica. É um examezinho simples para comprovar que existe ali algum tipo de deficiência. Você vai pegar um laudo médico, no meu caso foi um ortopedista que deu um laudo médico, e vai devolver, vai anexar ali lá na junta médica do Detran, e a própria junta encaminha para o Detran, daí a pouco sai sua habilitação com essa observação, daí isso aí já vai para a Receita Federal, já vai, tá tudo... É um processo relativamente simples. É simples. Agora é o seguinte, para aprofundar um pouco mais, nesse caso específico do plano PCD, quem está ouvindo a gente,
você tem faixas específicas de valores que hoje você pode trabalhar, que é o quê? Carros até 120 mil reais, eles têm direito a 2 descontos, IPI e ICMS. IPI é um tributo federal, então você vai ter uma ordem ali 7, 8%, até 11%, dependendo do modelo que você escolha, e no caso do ICMS, você tem até 19,5%, que é o valor que é cobrado aqui em torno disso, Sim. aqui no nosso estado. Quando a gente fala da isenção desse tributo, e quando você procura a isenção do ICMS, é um pouco mais burocrático. Mais burocrático, exatamente. Exige um pouco mais de trabalho, mas sempre vale a pena. Quando a gente fala só do que IPI, quando a isenção do ICMS também, eu não sei se essa lei mudou, há a isenção também do IPVA. Exatamente. Então são 3 tributos. E, exatamente. Passou de 120 mil reais, às vezes você quer um carro um pouco mais equipado ou tem alguma necessidade mais específica. Eu tenho um cliente cadeirante, por exemplo, que precisa da adaptação ali do volante. E não pode ser um carro com câmbio manual, precisa ser um carro automático. Sim. Então, carro que o cliente escolhe, Corolla. Perfeito. Ele tem um desconto de 40 mil reais. É muita diferença. É um absurdo. Porque aí entra a isenção da montadora, desconto da montadora, desconto do governo federal, você tem uma ampla gama de escolhas sobre os produtos que você tem ali dentro do nosso portfólio, mas geralmente assim, e não é papo de vendedor, pessoal, sempre que a montadora faz uma campanha, a Toyota em específico, faz uma campanha, corre para a concessionária. Porque é o seguinte, vou te dar um exemplo do Corolla Cross. Não, eu sei. Eu já vou te falar do Corolla Cross. Eu queria um Corolla Cross. Corolla Cross. Você não lembra o que eu fui te procurar lá? Foi em cima dele. Não, eu vi a propaganda. Não tem mais. Acabou. Em 2 meses, a Toyota lançou essa campanha no finalzinho de dezembro, começo de janeiro. No dia 1º de fevereiro, eles falaram, acabou. Parou. Ninguém vai mais pedir carro. Não até a gente conseguir atender entregar a demanda esses, que foi essa. Liberaram alguns resultados extraoficiais, foram mais de 11 mil carros vendidos num período de menos de 60 dias, e essa produção estava prevista para 2025 inteira. Toda a produção em 2025 foi vendida em menos de 2 meses. Isso é um número absurdo. A gente tem demanda, a gente tem uma população que está ansiosa para comprar o carro com desconto, só que às vezes você só não sabe. Não sabe, tem que ter o time, tem que ter ali o... E na hora que aparecer a oportunidade, pessoal, corre atrás. Não come bola. Não, isso aí eu posso testificar, porque realmente eu fui lá na Licey para comprar um Corolla Cross. Aí ele falou, exatamente isso aqui que ele está falando, ele explicou para mim. E aí tem mais algum aí que encaixa aí, que tem algum benefício para PCD, aí acabamos olhando lá, o próprio Corolla mesmo, o Corolla Sedan tinha, e eu peguei o Sedan porque o Cross já não tinha mais. Mas vai estar muito bem atendido, e é um carro com 10 anos de garantia. Sim. E é uma coisa bacana. Peraí, você falou um negócio... Nós vamos ter que voltar, o tempo já acabou, mas nós vamos ter que falar 2 até terminar esse assunto. Claro. Você fala da PCD, o que mais? Qual, que depois não vamos esquecer, tem esse assunto que você falou da garantia. Produtor rural, PCD é esse plano. Sim. Que aí você precisa consultar, tem uma lista de CID, né? Que aí você vai consultar se te dá direito, e te deu direito, fez o acompanhamento médico, você vai levar esse laudo do teu médico, do teu especialista lá para o Detran, ele vai liberar através do laudo. Perfeito. Produtor rural e CNPJ. Luiz, eu tenho uma MEI que eu uso só para... Tá liberado. Certo. É um CNPJ. Luiz, eu tenho a inscrição de produtor, eu vendo, sei lá, eu vendo ovo, eu vendo galinha, eu produzo carne, enfim, a atividade é mais variável possível. Se você tem inscrição no Sintegra, você tem direito a comprar o carro pelo CNPJ. Produtor rural. Toyota em específico, ela não libera toda a gama com desconto. Porque uma das coisas importantes para a Toyota é valor, não é preço. A Toyota não vende preço, a Toyota vende valor. São 2 coisas extremamente diferentes. E quando a gente fala do desconto para o produtor rural, Hilux, Corolla Cross, são carros que têm alto valor agregado, mas têm um desconto muito considerável também.
Até quando ele falou para mim o preço de uma Hilux, faturamento para CNPJ, deu ali. Dá uma balançada. Se eu tivesse agido ali por emoção, se não tivesse muito com o pé na razão, você ia ter mais trabalho comigo. Eu ia pensar mais um pouco. É um trabalho bom. É o que eu faço todo dia. E assim, é satisfatório para mim ver que o cliente está numa dúvida dessa. Ele não está na dúvida entre a minha marca e a outra. Exatamente. Ele está na dúvida entre dois produtos que eu tenho dentro da loja. Foi o caso. Aí eu falei para ele, não, vamos fazer o seguinte, eu vou nesse aqui mesmo, mais na frente, já eu estou comprando esse por PCD, mas na frente eu vou lá e compro um por CNPJ. E tem uma coisa que eu gosto de usar, um termo que eu gosto de usar, que inclusive aprendi com o chefe, que é a oportunidade de negócio. Cavalo selado não passa duas vezes. E é a situação. Você não pode deixar uma oportunidade pensando, não, mas vai chegar a tal época e vai estar melhor. Vai passar não sei o que e vai estar melhor. Não. Às vezes aquela oportunidade, aquela situação é a melhor que a gente consegue. Tem um momento, é verdade. Então, de repente, é mais interessante você já olhar e verificar em que momento teve assim, em que momento a Toyota liberou desconto para produtor rural ou para CNPJ. Hoje a gente tem uma fila considerável de espera. Mas por quê? Quem veio na frente pediu 2, 3, 4 carros. Quem chega na frente bebe água limpa. Exatamente. Mas Luiz, eu vou fazer um papel aqui do... Não vou dizer que é advogado do diabo, porque eu não quero jamais ser advogado do diabo. Mas eu vou fazer um papel aqui... Isso aí que você falou, que o Luiz falou, é correto, tem que aproveitar a oportunidade, no entanto, tem que fazer as coisas com muita consciência financeira. Claro. Tem que fazer a situação. Inclusive, eu quero entrevistar aqui, já tô atrás de economista para a gente falar de finanças, né? Inclusive, vai aqui o Luiz Fernando Pereira, meu amigo Luiz Fernando, secretário de Finanças do Estado, talvez seja ele. Eu vou conversar com ele, talvez seja o nosso próximo entrevistado da semana que vem, porque a gente precisa ter consciência financeira, para depois não ter que ficar vendendo ali o carro muito mais barato do que vale, porque já não está conseguindo pagar as prestações, não está conseguindo pagar a manutenção. Exatamente, uma coisa importante isso, porque o que acontece? Te dá o exemplo da própria Toyota Global. Toyota não pega empréstimo com banco nenhum. Trabalha a própria montadora subsidia as operações. Tudo recurso próprio. Quando você sai da tua reta orçamentária, não é porque é um sonho, não é porque você tem uma oportunidade que você vai fazer bobagem. É uma oportunidade de negócio desde que esteja alinhado com tudo aquilo que você já estava na programação, na tua reta orçamentária. Tua parcela, tua reta orçamentária, né, tua renda permite você pagar 2.000 de parcela. Perfeito. Beleza, ótimo. Mas é só parcela? E o seguro? E o combustível? E uma eventual... as revisões. Uma manutenção não programada. Bateu o para-choque. Pode acontecer. E tem que ver se esses 2.000 que você vai pagar de parcela, se ele vai te deixar ali no limite, e se acontece um imprevisto de outra Não é porque ordem. A parcela cabe no meu bolso que eu vou comprar. Eu vou olhar tudo. Isso é verdade. Tudo que tá. E quando tem essa questão de ações específicas para produtor rural, para CNPJ, é aquele momento que você tem que estar preparado, mas já aproveitar se for o momento. Deixa eu falar uma coisa. Esse consultor aqui, o Luiz Camargo, ele é bem concorrido, tá? Então eu vou dar uma dica para você. O Luiz vai deixar o telefone. Qual que é seu número, Luiz? 99550694. Fala devagar. 99550694. Tá aqui embaixo. Pode chamar. É o WhatsApp. Normalmente, eu sempre falo pro Dilton, normalmente eu não atendo celular, pessoal. Não é por não querer. Mas é porque a demanda realmente é alta e a gente tem a questão do foco absoluto. O cliente está na mesa, eu tenho um cliente na mesa, meu atendimento é exclusivo ali para ele. Eventualmente, vai ter uma brecha, né? Mas assim, via de regra, o cliente está na mesa, foco total, conversa ali, participa do momento, é um sonho que a gente está realizando, então manda uma mensagem no WhatsApp, chama, que a gente vai ter sempre o melhor negócio. Foi assim, o contato que eu tive com o Luiz foi por WhatsApp. Foi, começamos a conversar com o WhatsApp, fui muito bem atendido por sinal,
Aí você chama e a gente marcou um horário, fui lá, fui muito bem atendido. Se eu não tivesse sido bem atendido, ele não estaria sentado aqui essa hora, né? Então é assim que funciona. Mas repete o número, tá aqui embaixo, olha o número dele aqui. 9955-0694. 99550694. Esse telefone é um telefone corporativo, está funcionando 7 dias por semana, 24 horas por dia. Esse telefone de médico. Tá certo, tá então, certo. Na hora que mandar mensagem, a gente está lá às ordens. Luiz, você sabe que nosso tempo já acabou, mas o tempo acabou, mas o programa não. Olha aí. Então vamos lá, vamos conversar aqui só mais um outro assunto. Eu tinha até outro aqui para a gente falar de conglomerados automotivos, mas nós vamos deixar esse assunto para uma outra oportunidade, porque eu quero que você volte. Então a gente tem uma série de outros assuntos, mas tem um assunto que sempre me deixou muito em dúvida, muito intrigado. Eu vou lá, comprei um Corolla e tal, mas aí eu tô querendo colocar, vamos lá, eu quero pôr um reboque. E aí? O que eu posso fazer? O que eu não posso fazer em relação à garantia do carro? Por exemplo, se eu colocar um reboque, eu vou lá numa empresa ali, no Auto Center, né, e coloco um reboque por lá. O que vai acontecer com o meu carro em relação à garantia? Via de regra, a garantia ela funciona de que forma? A garantia da Toyota são 10 anos. Sim. Você compra uma Hilux, você compra um Corolla, um SW4, você tem 10 anos de garantia. Essa garantia vai cobrir todo o carro? Não. Não. Ela vai cobrir a parte mecânica, a parte do câmbio e a parte estrutural. Ela não vai cobrir, por exemplo, suspensão. Que é desgaste, né? Desgaste natural. Pastilha de freio. Existem algumas características que você não pode, e eu, na verdade, pode porque você compra o carro é seu. Tá. Mas se der algum problema, a montadora vai falar, olha, você mexeu aqui, eu não posso fazer nada. E eu não posso fazer nada. Quem me garante que não foi isso daqui o que deu problema? Eu vou te dar um exemplo. Você engata um reboque. O problema não é necessariamente só o reboque, apesar de mexer na parte estrutural do carro. Sim. É a parte elétrica. Por que eu falo que o problema não é necessariamente o reboque? Porque às vezes é só encaixado, tranquilo. Só que, quando a gente fala do reboque da montadora, além dele passar por uma série de testes de qualidade, existe a questão de distribuição em caso de impacto, distribuição da força, existe a questão de ele sair, perder a estabilidade com facilidade, você de repente está carregando, sei lá, um barco, uma lancha, um jet ski, um trailer, uma carreta está puxando um cavalo atrás, você tem essa característica de que pode perder a estabilidade e você literalmente causa um acidente por conta dessa falta de estabilidade. Por que o produto da montadora é mais caro? Porque é original e a gente sabe que o original ele demanda um cuidado maior. Sim. Se você instala um chicote de uma outra empresa, a gente não tem como dar garantia em cima daquele produto que foi instalado por terceira. Por quê? Porque você mexeu na originalidade. Então, existem itens, por exemplo, quando a gente fala da garantia desses 10 anos, a Toyota é uma das únicas montadoras, e na verdade é a única que eu conheço, que dá 36 meses de garantia para suspensão. 36 meses. Sim. Na infraestrutura que, infelizmente, a gente ainda vive, né, no Brasil. Não é uma exclusividade da nossa cidade. É Brasil. Você tem muito buraco na rua. E essa questão de buraco, lombadas, né, feita fora de um padrão específico, acaba danificando ali a suspensão, e mesmo assim a Toyota fala, eu garanto, a minha é boa. Você pega, voltando para essa parte de acessório, se você mexe, se o cliente ele tira uma... Se eu fizer um alinhamento, um balanceamento. Ok, é manutenção preventiva. Sim, mas não precisa ser necessariamente na Toyota, não. Não precisa. Você pode fazer fora parte. Tá. Porque você não está mexendo na originalidade do carro. Sim. Agora, se você vai lá, tira a tua suspensão original e coloca a suspensão a ar. Aí eu já perdi, já não tem mais garantia da suspensão. Luiz, eu gosto do farol... troco o som. Digamos que eu coloque e instale um som diferente. Não, acaba que não tem como dar garantia e mexe na parte elétrica. Mas eu só perco garantia da parte elétrica. Isso, até lá da parte elétrica. Tá. Não teria sentido, por exemplo, deu problema no motor, mexendo no som do problema no motor, você não garante nada. Existe. Então, naquilo que eu mexi, fora da concessionária,
Isso é geral, né? Para todas as concessionárias. Geral. Todas as montadoras em absoluto trabalham dessa forma. Muito importante você ter me falado sobre o reboque, por quê? Se você, mais uma vez, tem um barco, gosta de pescar, tem um trailer, enfim, tem uma carrocinha e precisa carregar alguma coisa no reboque lá atrás, no engate, sempre observe se o carro que você está comprando é específico, é adaptado para essa finalidade. Não, e tem que ver também, observar e respeitar o limite de peso. Limite de peso, não só pela PRF. Pessoal, às vezes não é só a questão da legislação, é a questão de seguro. Segurança. Seguro e segurança. Você vai estar com tua família, tu vai estar carregando o teu bem mais precioso. Inclusive, a gente sabe, né, que até um tempo atrás o Corolla não era permitido, não estava especificado para reboque. Agora os carros mais recentes, acho que 19 para cá, né? Isso, tanto Corolla Cross, SW4, a Hilux, todos esses carros eles são homologados e dependendo da versão, por exemplo, a SW4 eu tenho um reboque para ela de 3.500 quilos. Sim. Então esse reboque é para quê? Você vai colocar uma daquelas baias. Você pode puxar dois cavalos. Você pode puxar um motorhome lá, um motorhome. Reboque Então a gente tem cliente, inclusive, que passeia, viaja sul todinho, vai para um trailer ali, um trailer bacana, né? Que você puxa um trailer bacana. É espetacular. Então é esse tipo de informação que a gente passa para o cliente e fala, olha, a Toyota ela dá garantia, mas além disso, ela faz produto compatível com aquilo que ela vende de forma comercial. A gente vende a qualidade. Quando eu falo de vender... Se eu trocar o pneu, colocar um pneu diferente, você não pode colocar um pneu com a especificação diferente daquilo que vem da fábrica. Mas se eu colocar, eu incorro em corro o risco de perder alguma garantia? Não. Desde que ele seja na mesma especificação. Não, e se eu colocar diferente? O cara quer colocar um pneu com a banda mais baixa. O cara quer rebaixar, mas não quer mexer na suspensão. Você pode danificar, por exemplo, a suspensão. Também a suspensão, mas você pode danificar a roda do carro. Você vai arrastar o fundo, provavelmente. Você vai arrastar o fundo, você tem a questão do ângulo de ataque, que às vezes fica prejudicado. O ângulo de ataque, pessoal, é a forma como o carro entra ou sai de uma lombada, uma valeta. Né? Às vezes eu já vi cliente deixar de comprar o Corolla Sedan e preferir o Cross, porque no condomínio que morava era uma entrada bem íngreme. Sim. Então sempre raspava o peito de aço lá no chão. Então tem que ter muito cuidado. É bonito. Você colocar uma roda 20, uma roda 21, 22 no carro, fica espetacular. Mas o quanto você perde em termos de segurança, em termos de conforto com aquilo. E vai perder também a garantia. Você vai correr o risco de perder a garantia. Corre riscos. Né? Então o certo exceto ali alinhamento, balanceamento, o certo, qualquer tipo de alteração que você entender, que você necessitar, que você quiser fazer, é levar na concessionária. Para não correr risco de... E aí entra aquela questão do começo. A gente trabalha com a consultoria. A gente vai te vender e te entregar o melhor produto, o melhor resultado, o melhor serviço. Quando você tiver alguma dúvida, na dúvida, procura o concessionário, independente da marca que você tenha. Se você tem um Jeep, se você tem um BYD, se você tem um Volkswagen, sempre procure a concessionária, porque isso é o que te garante, esse relacionamento, esse contato, é o que te garante que você está respaldado. Procura no livreto de segurança, dá uma lida naquele manual que está lá. Ninguém leu, eu acho que eu não leio. Mas devia ler, né? Comendo aquele bodó no final da tarde com um cafezinho com leite, você pega ali e dá uma folhada. Porque aquilo ali, às vezes, te livra ou te informa de uma coisa que você não fazia ideia de que o teu carro tinha. É verdade. Pessoal, uma curiosidade. Um vendedor de carro, também independente da marca, quando a gente vai fazer um treinamento de veículo, a gente passa 3 dias dentro de uma sala aprendendo sobre uma imersão mesmo. É uma imersão. A gente aprende desde como monta o parafuso, o primeiro parafuso, processo de pintura, processo de montagem, processo de estampagem da carroceria, que é impossível passar numa entrega técnica que é 40 minutos, 1 hora. Então, pergunta para o teu vendedor. O teu vendedor ele quer que você fique satisfeito com o carro. A gente na Toyota tem essa política. Todo mundo tem que estar preparado para atender
qualquer dúvida, qualquer objeção que você tem, qualquer questionamento sobre o carro. É muito bom, muito bom. Essas informações, elas são muito, muito úteis. Eu acho que essa informação também que você passou aí do faturamento, dos tipos de faturamento, principalmente faturamento direto, eu acho que tem muita gente que talvez não saiba isso, é bom esclarecer, né? É bom deixar isso aí claro. Faturamento para produtor rural, para táxi, eu acho que você não falou táxi. Taxista. Olha que eu tenho a quantidade de sócios taxistas que a gente tem. Pois é. É absurdo. E taxista é muito sindicalizado, muito unido. Sim. Então ele compra, ele faz propaganda para todo mundo no ponto. Tem um cliente lá de Vista Alegre que eu já vendi tipo, uns 10 carros por causa desse meu cliente específico. Então a gente tem um público-alvo muito forte e tem condição específica. Esse Corolla não é puxando bandeira não, mas eu tenho versões do carro a partir de 105 mil para taxista. Não tem cabimento. 105, é preço de carro popular. 105 a gente está falando de preço de Polo, preço de HB20 e é Corolla. Então assim, é um outro segmento, não é, pessoal, não é que o carro em si que eu estou comparando aqui seja ruim. Eu estou falando de preço. Quando a gente fala, nesse caso aqui, eu estou falando de preço. Quando a gente fala de um carro com o renome da Toyota, a partir de 105, aí entra, oportunidade de negócio. Sim, é verdade. Luiz, eu acho que a gente teria assunto para pelo menos mais uns 3 ou 4 programas. E olha se não mais. Eu acho que mais do que isso, acho que de repente a gente poderia fazer um programa automotivo semanal. É verdade. Então, de repente a gente está tratando aí, falando de Toyota, falando de Volkswagen, falando de Fiat, falando de Honda, né? Dos lançamentos, dos prós, dos contras. O ruim é falar de contra, né? Os casos, né? Por exemplo, eu vou falar aqui o assunto que a gente ia falar um pouco mais, aprofundar um pouco mais. Há um tempo atrás, ninguém queria comprar Peugeot. Verdade. Mas você ia lá e comprava um Fiat. Verdade. E agora? Como é que fica essa história? O que acontece? Economia de escala. As grandes montadoras, e aí eu estou falando não só da Toyota, Stellantis, para quem não sabe, pessoal, é a marca que debaixo do escudo é uma holding que controla Jeep, controla Fiat, controla Peugeot, Citroën. Eu vou falar aqui que eu acho que eu também. A Abarth, que eu nem conheço. Alfa Romeo, que não tem mais no Brasil, mas não, tem umas aqui que não tem no Brasil. Chrysler. Sim. Tudo Stellantis, tá? Citroën, Dodge, DS, que eu também não conheço essa montadora. Sim. Peugeot, Lancia. Marca europeia. É conhecida pelo Maserati. Uma curiosidade, você sabe qual é o carro da Lancia que a gente tem no Brasil? Não. Eu já vi Lancia, mas é tipo um Eclipse. Tipo um Eclipse. Exatamente. Ele tem aquele Parece visual, o Eclipse, O que acontece? Essas grandes marcas, elas pegam e hoje compartilham muitas peças. Você abre o capô, por exemplo, de um Compass, e você abre o capô de um Fastback da Fiat, e você abre o capô de repente, sei lá, um Renegade. Você abre um capô ali de uma como é que é o SUV maior da Jeep, o Commander. E de uma Toro a diesel. Mesma coisa, exatamente a mesma coisa. Você pega a Rampage, que é um carro da Ram. É a mesma coisa. A gente brinca que é um Fiat Toro de luxo. De luxo. Carro, acabamento espetacular, mas é um Fiat Toro. Chassi, estrutura, até a posição dos botões é igual. Economia de escala. Economia de escala. As grandes montadoras, elas precisaram enxugar custos e manter a operação viável. Então a gente tem essa percepção de que os carros eles estão diferentes do ponto de vista de construção. Mas na verdade é necessário para que elas possam sobreviver. Então assim, eu vou deixar de comprar um Fiat para comprar o Peugeot? Depende. O que você tem que analisar é além dessa situação de compartilhamento de peça. A parte estrutural, a parte de fora, a carroceria do carro permanece no Peugeot. Sim. E aí você vai analisar o quê? Aonde você mora, a tua
rede de concessionários é forte, você tem um amplo abastecimento de peça no mercado, você é obrigado a comprar uma peça original no caso de a tua der problema, teu carro der problema. Então isso daí é importante verificar. Existem compartilhamentos, Sim, mas o carro não é total. inteiro não é igual. Não dá para comparar, falar, por exemplo, que um Peugeot 208 é o mesmo Fiat Argo. É impossível falar isso. Seria a mesma coisa eu falar que esses dois são iguais ao Renegade, que tem o chassi, a estrutura é parecida. É muita coisa compartilhada. Então, assim, a gente fala que é igual no sentido cru da palavra, mas cada um tem uma individualidade e você vai analisar mais o ponto de vista, mais uma vez, o racional. O quanto que é bom esse carro aqui, para caso eu queira revender e tenha a necessidade de uma liquidez imediata. Sim, sim, sim. Liquidez imediata é o quê? Você vai vender uma Hilux, você troca em gado, você troca em terreno, você troca em apartamento, você troca em Troca até em dinheiro, né? Troca até em dinheiro. E olha que dinheiro está escasso, viu? Então você tem essas possibilidades. Você vai pegar uma picape da concorrência, aquela picape que é bonitona, que é V6, tá? Você vai conseguir vender a toque de caixa ali de uma hora para outra? Depende, se você quiser abrir mão do... Aí você vai decidir. Se você quiser abrir mão de uma boa parte daquilo que você investiu... 30%, 40% abaixo da tabela FIPE? Realmente. Então é o tipo de coisa que você tem que perceber. Você tem que confiar na marca e saber o quanto que essa marca é valiosa na região que você mora. Aqui a gente não tem problema, porque Toyota domina aqui o estado de Rondônia. Olha, eu vou cobrar jabá. Eu vou cobrar jabá. É absurdo junto à montadora. A gente tem uma excelente negociação junto à montadora, justamente porque a relação da Nissei com o público rondoniense é muito forte. Já há décadas, né? Sim, é verdade. Então esse já está relacionamento, consolidado, né? a gente consegue atender o cliente que chega lá na loja pelo nome e sobrenome. Muito bom. A gente chega e fala, bem-vindo, satisfação te rever aqui na loja. E sabe, aquela coisa quase de compadre. Muito bom. Aquela conversa assim de encher o coração, assim, de ser tão bom. Luiz, infelizmente nós vamos, ou felizmente, né, se a gente tem mais assunto aí, eu vou te convidar, você já está convidado para um próximo programa, para a gente falar muito mais sobre automóveis, né, sobre esse sonho, sobre essa paixão do brasileiro, mas o nosso tempo já passou e eu queria que você fizesse suas considerações finais para a gente encerrar. Claro. Em primeiro lugar, obrigado mais uma vez pelo convite, Dilton. A gente sempre falei isso para você desde o primeiro momento. Para mim, o mais importante não é fechar negócio, não é emitir uma nota fiscal. É o relacionamento que a gente vai estreitar. É o quanto você confia no meu trabalho e da mesma medida inversa, né? Sim. O quanto que a gente vai estreitar essa relação, enfim, vai levar para o nível de amizade. Segundo, sobre consideração de mercado. A gente está em um ano, parece estar caminhando bem, mas tem muitas adversidades ainda. Você, repetindo aqui o que a gente falou anteriormente, não tome decisão precipitada, sempre envolva a questão reta financeira, a reta orçamentária, qual que é a tua situação naquele momento, a sua necessidade, quanto que é útil, qual que é a tua percepção de valor e o que aquele carro, aquela marca específica, Toyota, vai trazer para a tua vida de bom. É o que você procura, é o que você confia, é o que você deseja? Chama a gente, chama um consultor, troca uma ideia e pode jogar aberto, seja bem franco. Porque para a gente é uma satisfação quando o cliente confia e fala, olha, eu preciso de tal situação. Se vira. E a gente vai lá, briga e consegue atender o cliente na expectativa dele. Né? Sempre é importante para a gente, mais do que, mais uma vez, mais do que emitir a nota fiscal, é fazer uma amiga, poder contar com o cliente e o cliente contar conosco. Eu também te agradeço, Luiz. Foi muito bom essa nossa conversa, foi extremamente esclarecedora e espero poder te rever
em breve aqui no nosso programa. E nós encerramos mais um programa, mais um RTN Revista. Tivemos na próxima semana. Fiquem com Deus.